Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Natália Veloso, repórter do Poder 360. Vou entrevistar o advogado Sérgio Rosenthal. Sérgio é advogado criminalista e foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Movimento de Defesa da Advocacia. Dr. Sérgio, obrigada por aceitar este convite. Muito obrigado a você, Natália. É um grande prazer falar novamente ao Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 22 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: a Lava Jato completou 10 anos em 17 de março deste ano. A operação movimentou a política brasileira, principalmente com a prisão e condenação do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois conseguiu anular os processos no STF, mas não foi absolvido. Em 2019, com a chamada Vaza Jato, os integrantes da operação foram acusados de parcialidade e a Lava Jato teve um fim silencioso em 1º de fevereiro de 2021. Na sua avaliação, qual o principal legado da Lava Jato para o sistema judiciário brasileiro? A Lava Jato foi, sem dúvida, uma operação muito importante no cenário jurídico brasileiro. Eu tenho 35 anos de experiência profissional e nunca me deparei com uma operação tão relevante quanto essa, por parte das autoridades, dos órgãos persecutórios, da Polícia Federal. A Força Tarefa Lava Jato prestou um serviço importante para o país, que lamentavelmente teve um deslinde que talvez não tenha atendido às expectativas da população brasileira. Quais as principais mudanças positivas e negativas que ocorreram depois da Lava Jato? Me parece que, num primeiro momento, o fato de que se passou a acreditar mais na justiça, acreditar mais nos órgãos de persecução e, portanto, acho que houve uma mudança de atitude na sociedade brasileira. Este talvez tenha sido um legado importante, o legado de se saber que se pode sim combater a corrupção, se pode combater a criminalidade sistêmica no nosso país. O legado, em que pese tudo isso, não foi dos mais desejados, porque o deslinde da operação, como se está vendo agora, com todas essas decisões que têm sido emanadas do Supremo Tribunal Federal, tem revelado uma série de ilegalidades, uma série de irregularidades que foram praticadas pelas autoridades que participaram da operação e que puseram uma boa parte desse trabalho a perder. O ministro do STF, Dias Toffoli, promoveu uma série de revogações de decisões da Lava Jato, principalmente em relação aos acordos de leniência. Além disso, integrantes do Supremo criticam com frequência a operação. Como o senhor avalia as movimentações do Supremo sobre o caso depois de 10 anos? Sim, a operação foi deflagrada há 10 anos e, como você bem colocou, ela teve o seu encerramento decretado há um pouco mais de 3 anos. No decorrer da operação, no decorrer dos trabalhos, diversas decisões foram prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal que, de uma forma ou de outra, afetaram o deslinde da operação. Ainda quando a operação tramitava, ou seja, entre os anos de 2015 e 2019, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal foram extremamente relevantes para contextualizar a operação e para determinar para que lado ela seguiria. Me refiro especificamente a 3 decisões que vale a pena aqui mencionar. A primeira delas, uma decisão extremamente importante, exarada nos autos do inquérito policial 4130, que dizia respeito à competência jurisdicional da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos decorrentes da Operação Lava Jato. Num primeiro momento, a Força Tarefa Lava Jato pretendeu ter competência para julgar absolutamente tudo o que decorresse daquelas investigações iniciais. O Supremo, no âmbito deste inquérito policial 4130, decidiu que a competência da Vara de Curitiba, evidentemente, não poderia ser universal e restringiu, então, a competência do magistrado Sérgio Moro a casos envolvendo diretamente irregularidades praticadas no âmbito da Petrobras.
Logo em seguida, em 2018, as arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444 disseram respeito à utilização da condução coercitiva que era usualmente decretada pelo magistrado Sérgio Moro com relação aos investigados. Então, ali naquele momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a condução coercitiva não poderia ser decretada para conduzir, para constranger investigados a comparecerem à polícia para prestarem esclarecimentos, porque isso violava, inclusive, suas garantias constitucionais, especialmente a garantia constitucional da não autoincriminação. Então, essa também foi uma decisão muito importante e que alterou, de alguma forma, os rumos da operação. E, por fim, uma decisão extremamente relevante, essa sim trouxe reflexos importantíssimos para diversas das ações penais que haviam sido julgadas ou que estavam sendo julgadas em Curitiba pelo magistrado Sérgio Moro e por outros magistrados que ali atuavam também, que é uma decisão exarada no âmbito do inquérito 4435, onde restou decidido que competia à Justiça Eleitoral e não à Justiça Federal julgar casos envolvendo crimes eleitorais e juntamente com os crimes comuns que lhe fossem conexos. E aí, então, diversas decisões foram anuladas em razão dessa competência da Justiça Eleitoral e outros tantos processos foram encaminhados à Justiça Eleitoral e, portanto, saíram das mãos da Justiça Federal, especialmente da Terceira Vara Federal de Curitiba. Em relação às suspensões dos pagamentos dos acordos de leniência estabelecidos em diversas decisões do ministro Toffoli, o senhor acredita na possibilidade de anulação desses acordos? Não, a questão dos acordos de leniência é uma questão bastante complexa e delicada, até porque se trata de acordos firmados com grandes empresas envolvendo grandes valores. O que acontece aqui é o seguinte: num primeiro momento, a empresa JF, a holding JF, pleiteou a suspensão do pagamento de seu acordo, a fim de que ela pudesse, num primeiro momento, ter acesso ao material que foi examinado na operação spoofing. Aqui cabe um parênteses para explicar do que se trata isso. Em 2019, um órgão de imprensa passou a publicar matérias em que trazia conversas travadas por autoridades, o juiz Sérgio Moro, o procurador da República, Deltan Dallagnol, e outras tantas autoridades envolvidas com a Força-Tarefa Lava Jato. Então, são conversas que foram travadas por todas essas pessoas por meio do aplicativo Telegram. E essas conversas revelavam uma série de irregularidades, e digo mais, ilegalidades praticadas por essas autoridades que verdadeiramente se conluiaram para a consecução de seus objetivos na Operação Lava Jato. E isso, evidentemente, é vedado por lei. O juiz, no nosso país, ele deve ser absolutamente independente, absolutamente imparcial, e essas mensagens demonstravam o contrário. Para além disso, demonstravam diversas outras irregularidades praticadas, especialmente pelos procuradores federais que atuavam na operação e que, portanto, desvirtuavam os objetivos da sua atuação. Então, no âmbito agora do Supremo Tribunal Federal, na rediscussão desses acordos de leniência, se discute se esse material pode revelar irregularidades que, de um modo ou de outro, retratem a ausência de um cenário equilibrado que pudesse fazer com que aquelas pessoas, aquelas empresas que firmaram acordos de leniência, e eu digo pessoas porque também as pessoas que firmaram acordos de colaboração premiada, se ao fazerem a adesão, se aderirem a esses acordos, essas pessoas o fizeram efetivamente de forma voluntária. Se essas pessoas estavam ali num estado de coisas que permitisse a elas decidir voluntariamente a respeito da consecução ou não, da entabulação ou não desses acordos. E é isso que se rediscute nesse momento. Então, agora o Supremo Tribunal Federal, para o fim de apurar se essas irregularidades teriam o condão de macular esse estado
de voluntariedade das pessoas e das empresas que aderiram a esses acordos, o Supremo suspendeu a cobrança das parcelas ainda vincendas dessas obrigações pecuniárias que foram estipuladas, a fim de que os advogados das empresas possam examinar todo o material resultante da operação spoofing e apontar eventuais irregularidades para que esses acordos sejam rediscutidos, especialmente no que tange aos valores que foram pactuados. Há uma ala no STF que questiona os métodos da operação que cerceavam o direito de defesa, incluindo as longas prisões preventivas. Mas integrantes, principalmente da oposição, indicam que os mesmos métodos poderiam estar sendo utilizados em operações relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado e as demais investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia isso? Há similaridade entre os métodos usados nesses casos? Veja, Natália, é muito difícil você comparar as duas situações. O que eu posso lhe dizer é que esses métodos de investigação que envolvem irregularidades, que envolvem decretações de prisão quando não há fundamento para isso, que envolvem atos arbitrários de autoridades, que envolvem a supressão de direitos dos investigados, tudo isso deve ser sempre repudiado. É uma obrigação do Supremo Tribunal Federal, como é a obrigação de qualquer autoridade judiciária, defender os valores da nossa Constituição Federal. O que o Judiciário precisa melhorar para evitar que os problemas relatados durante a Lava Jato se repitam? Exatamente, não repetir os métodos que foram utilizados. A Justiça deve ser absolutamente imparcial e os órgãos persecutores devem agir estritamente dentro da lei. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao advogado Sérgio Rosenthal. Muito obrigado, Natália. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!